Podcast do Jason, o eremita, aquele que busca o caminho. A verdade sobre livre-arbítrio. Venham, meus amigos, que a reunião de família vai começar. Para falar sobre livre-arbítrio, terei que falar mais um pouco sobre a história não contada da humanidade. Esse será mais um dos vídeos que a galera tanto me cobra para fazer, que só eu sei fazer. Então vamos lá. Em 570 a.C., um grupo de pessoas se reuniram para defender uma teoria blasfema de que poderiam controlar o universo e até o planeta Terra com a mistura de ordem e desordem. O problema é que sempre que uma nova sociedade secreta surge, eles têm objetivos políticos e objetivos políticos interferem na vida das pessoas. Então, apesar do poder que muitos dessa nova religião e seita que surgia, que eram discípulos de Pitágoras, um antigo filósofo grego e matemático que entrou para a história como um dos primeiros a definir coisas que até os dias de hoje fazem parte da nossa matemática básica, eram todos também seguidores dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, que foi um homem, ou talvez uma entidade, que foi contemporâneo do profeta Abraão, do Velho Testamento judaico-cristão. E muitos dessa nova religião, dessa nova seita, se entregaram aos braços do caos. A partir desse momento, o mundo não seria mais o mesmo, pois até a única ordem secreta que existia antes deles, que era a Ordem dos Anciãos, ficou embasbacado, ficou horrorizado com essa teoria. Porém, de organização secreta maligna para organização secreta maligna, é claro que eles iam apoiar. E assim o culto do cosmos nasceu. Você pode notar que isso aconteceu na Grécia Antiga. Então, já que eles acreditavam que o mundo girava em torno de ordem e desordem, faz sentido dizer que esta teoria está correta, levando em consideração o porquê que o mundo grego sempre viveu em guerra. Todas as cidades gregas viviam em guerra umas com as outras. Sempre guerra e mais guerra. Dizem que a Ordem dos Anciãos e o culto do cosmos se juntaram e manipularam Dario e depois Xerxes para invadir a Grécia, porque eles estavam com raiva de algumas coisas que os reis de Esparta e de Atenas, os líderes atenienses, estavam fazendo que iam contra os princípios deles. Esse povo, independente de ter existido ou não, provavelmente existiu, porque o mundo grego é o berço da civilização ocidental, é o berço da política, é o berço da democracia, é o berço de todas as filosofias que temos hoje. Sim, o conceito de filosofia surgiu na Grécia Antiga. Antes disso só existia tirania e obediência. Na Grécia Antiga eles criaram esses conceitos. Porém, só os romanos, o Império Romano e a República Romana, que antecedeu o Império, que descobriram maneiras de implementar isso, de iludir as pessoas a acreditar que estão lutando pela democracia, que estão lutando pelo livre-arbítrio, que estão lutando pela paz e a igualdade. Ou seja, ideologias políticas, que sempre termina o quê? Quem está no poder rico, poderoso, e quem está embaixo só vai decair. Pessoas comuns como nós, você e eu que está me escutando provavelmente, só luta para manter cunhas e dentro que tem. Dificilmente vai para frente no mundo, nesse mundo de hoje, nesse país de hoje. Então essas pessoas formaram as primeiras organizações secretas do mundo. Influenciaram diretamente as guerras greco-persas, influenciaram diretamente a guerra do Peloponeso, pois existia, como eu falei, ordem e desordem. Pessoas dessa organização secreta influenciavam o líder ateniense Péricles, que influenciava também os dois reis de Esparta. Sim, nessa época Esparta tinha não um, mas dois reis. E o mundo grego se afundou no próprio sangue na própria guerra, até a invasão macedônica de Alexandre o Grande.
Resultado, o mundo de hoje, até os dias de hoje, a gente vive sendo enganado pelos nossos líderes, já desde essa época. Então, muito se fala sobre livre-arbítrio, o cristianismo especial. Antigamente, quando eu criticava muito, que eu já fui ateu, tá? Quando eu criticava muito o cristianismo, os evangélicos e católicos diziam pra mim: não, Deus lhe deu livre-arbítrio. Aí eu dizia: por que Deus existe e acontece tanta coisa ruim no mundo? Eu dizia, tá, gente? Dizia na cara deles: por que Deus existe e acontece tanta coisa ruim comigo e com o mundo? A resposta deles era sempre a mesma: não é porque Deus lhe deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Essa é uma grande mentira, que não deixa de ser uma verdade. Mas como assim? O hermetismo, que nada mais é do que o que deu origem ao culto do cosmos e a tantas organizações, incluindo a maçonaria e a Rosa Cruz, organizações que estão ativas até o dia de hoje, os seguidores de Hermes Trismegisto, pregava que o que estava em cima estava embaixo e o que estava embaixo estava em cima, ou seja, tudo gira em equilíbrio. O que acontece primeiramente nesse mundo foi definido no mundo espiritual antes, e vice-versa. Ou seja, era uma teoria na qual tudo o que vivemos, a nossa Matrix, nada mais é do que os pensamentos de Deus. Por isso que o cristianismo vem e diz que uma única folha não cai no chão se não for a vontade de Deus. Aí eu digo para vocês: que Deus é esse que permite tanta barbaridade? Os seguidores de Hermes estavam totalmente equivocados. A maçonaria prega que Deus criou o universo, porém se afastou. Ele se afastou, ou seja, ele não é Deus, ele é um demiurgo das estrelas. Ele é um anjo caído. Ele é uma entidade maligna. O mundo que a gente vive é das trevas. Não adianta vir dizer que Jesus vai salvar todo mundo. Não adianta vir com história de que Javé é bonzinho. Não adianta dizer que o evangelho do amor salva. Não adianta. Sempre existiu guerra, traição, luxúria, desgraça, morte. Esse mundo sempre girou em torno do caos, quer queira, quer não. Agora, se você aí que me escuta é um covarde, é um medroso, é um cagão e não aceita a realidade à sua volta, é problema seu. Não me envolva nas suas bobagens, que eu não estou envolvendo você nas minhas ideias controversas. Só faço vídeos, apenas isso, vídeos. Eu só faço vídeos. Não quero influenciar ninguém para nada. Cada um que tome suas decisões. Desde cedo a gente nasce, entendeu? Sob a tutela de pai e mãe, certo? Só que já existe um mundo ao nosso redor, uma sociedade grande, entendeu? Com líderes, com sistemas. E se temos livre-arbítrio, por que não vivemos como os animais na natureza? À mercê da natureza. O forte derrota o fraco. É assim que a natureza funciona, tá? É a busca pela sobrevivência. É puro. É instinto. E quando é instinto, é puro. É uma coisa que a gente, por mais que seja diabólico, mas se for instinto, é puro. Não podemos fazer nada. Porque o que é puro e não há o que possa mudar. É instinto. Então, por que não vivemos como os animais? Não, o ser humano, ele criou regras para si próprio de conduta, visando criar uma comunidade, uma sociedade que giraria em torno de leis, entendeu? Só que isso nada mais foi do que mais uma armadilha para se criar sistemas e os poderosos serem poderosos, pois não existe o rico se não existir o pobre. Lembra do que o hermetismo prega? O que está em cima está embaixo, ou seja, quem está embaixo sustenta quem está em cima. É a pirâmide. O pobre é que faz o rico ser rico. E o rico não é rico sem escravizar o pobre. E por aí vai. Então, sem isso, o mundo não funciona. A gente não tem livre-arbítrio. Como assim, Jason? Quando você nasce e é criança, a gente já é obrigado a ser vacinado, já é obrigado a tirar a certidão de nascimento. É tudo coisa do sistema. O sistema é que estabeleceu isso aí. Ah, Jason, mas isso é normal. Beleza, só tô contando. Só tô contando que a gente tem que fazer tudo isso, né? Não tô extrapolando. Mas a gente já tem que fazer tudo isso, né? Tem que ser registrado de quem somos filhos, onde residimos, histórico de saúde. E à medida que a gente vai crescendo, existem regras e códigos de conduta que tem que ser ensinado já de premeditação, né? O que é crime, o que é certo, o que é errado, a educação
e principalmente a gente já é empurrado para estudar em escolas, já somos empurrados a receber doutrinação do sistema sobre a história da humanidade, sobre português, matemática. Somos obrigados a aprender inglês porque os Estados Unidos impõem isso no mundo todo pela chantagem da economia, né? Que quem sabe inglês tem mais chances no mercado de trabalho, que não deixa de ser verdade, e diversas coisas. E a gente vai crescendo, né? Até os 18 anos somos escravos dos nossos pais. Não, gente, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Beleza, mas a gente não pode negar que a gente faz o que eles querem quando quer e a gente só tem o que eles podem dar. Beleza, não vamos também extrapolar. Bora ser honesto para o conteúdo fazer efeito. Então, a gente é obrigado a obedecer. Se não obedecer, o que acontece? Pelo menos comigo, no meu tempo, era chinelada, era paulada, era pisa de cinturão, entendeu? Castigo, bronca, era em dia de sorte. Desobedeça, a gente já é criado, sendo doutrinado, que se não cumprir regras, a gente vai o quê? Ser castigado. Claro que hoje em dia tem a geração Nutella que só leva bronca de pai e mãe, eles nem escuta, só dá bronca, deixa de castigo, mas nem ensina nada, nem explica nada. Cresce essa geração fraca e daí cumpira. Ou então simplesmente passa a mão na cabeça, que é o mais que uma mãe solteira preguiçosa mais gosta de fazer. Tá atrás de macho e filho em casa sem receber instrução de nada pra vida. Filho, principalmente filha. Elas só ensinam as filhas a não engravidar da droguinha. E nada mais. E mesmo assim, isso nem surta efeito na maioria dos casos. Mas vamos continuar. Então a gente é doutrinado para seguir logo um sistema. Mas me diga uma coisa, apesar da nossa infidelidade, né, não temos poder de decisão, até porque somos de fato crianças, inocentes, fracos, indefesos, mas a gente escolheu esse sistema? Não, ele já é imposto para nós, né? Ele é colocado para nós à força, entendeu? Já somos preparados para viver numa sociedade essas que a gente não escolheu fazer parte, mas somos obrigados a fazer parte. Não, Jason, eu discordo, a gente não é obrigado a nada. O quê? Então você tá aí maluco. A gente é sim obrigado a fazer parte da sociedade. Só que um dia a gente vai crescer, né? A gente é criança nesse momento, mas a gente vai crescer. A gente vai crescer. Eu particularmente quando tinha 12 anos de idade já era sendo cobrado de falar de faculdade, eu não sabia nem o que era isso. Já que eu agisse como um rapaz mais maduro, meus pais já me obrigavam, principalmente meu pai, Baby Boomer, já exigia que eu tivesse a mentalidade de um rapaz de 18 anos, eu com 12, 13 anos, uma criança ainda, ingênua. Minha mãe é doente mental, só fazia fazer exigências macabras, coisas sem sentido, só fazia insultar, criticar, botar o cara com a moral lá no chão, uma pessoa totalmente negativa, presunçosa e louca. E era assim que era. Contar com pai e mãe eu nunca pude. Sei que muitos aqui tiveram bons pais e mães, que pelo menos estavam lá pra você, faziam o que podia, você percebia que ele dava duro por você, tentava lhe educar corretamente. Você pode se considerar uma pessoa de sorte, porque eu não tive isso. Tive que aprender as coisas da vida apanhando na rua. Apanhando da vida. Porque pai e mãe que agregasse, eu nunca tive não. Entendeu? Que realmente levantasse a minha autoestima, quisesse me preparar pra vida, eu nunca tive isso não. Entendeu? Tanto meu pai nunca se importou, questão de se importar, entendeu? Ele culpa muito a minha mãe, mas eu percebo também que ele sempre foi negligente e relaxado. Como também a nossa vida financeira ele deixou se abalar por causa de putaria. Mas a minha história não vem ao caso aqui. A questão é, cadê nosso livre-arbítrio que o cristianismo prega e tantas religiões? Em especial a de Abraão, entendeu? O Islã. Cadê nosso livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Nossa vida vai sempre sendo moldada e empurrada para coisas que a gente não escolheu. Nós somos empurrados para isso. Fizeram uma pesquisa, entendeu? Recentemente, uma pesquisa que me chamou a atenção. Pegaram umas cobras, claro que eles tiraram os venenos das cobras, né? E colocaram bebês, criança pequena, para ficar perto das cobras. E resultado, as crianças pegou nas cobras, brincou, fez carinho, ou seja, nós somos ensinados a ter medo das cobras, que cobra é animal perigoso, que de fato é. Ou seja, o que nos molda é o mundo à nossa volta e não nosso instinto. Nisso a gente se diferencia dos animais.
embora temos um único instinto, entendeu? Que a gente não pode fugir dele, que é o da reprodução. Quando o pênis fica ereto, um certo hormônio aí sobe para a cabeça e bloqueia o córtex pré-frontal e o cara fica meio retardado. Só quer saber de copular, só quer saber de fazer sexo. Por isso que eu digo, ó, se você não se abstém, você está correndo maior risco. Cedo ou tarde você vai cair. O que você pensa não me interessa. Vamos continuar. Só que isso tudo é uma mentira, a gente não tem livre-arbítrio. Até o momento aí do que eu citei, a gente tem escolha. Somos obrigados a se preparar para o futuro, para ter profissão. Mas e se a gente não quiser? Alguns não querem. Se tornam criminosos, entendeu? Pessoas ilícitas, entendeu? E é sempre assim. Toda vez que você diz não para o sistema, para seguir as regras, você automaticamente é marginalizado. Lembrando que eu não estou dizendo que bandido é gente de bem, tá? Muito pelo contrário, eu não gosto dessa escolha, mas quando você diz não para o sistema, de qualquer forma, você é considerado marginal. Olha isso aqui, ó, que na machosfera, seja red pirulito, seja miguital, seja incel, seja derrotista, seja o que for, quando você diz eu não quero entrar num relacionamento, você é um excluído da sociedade, querendo ou não. Não adianta mandar carta para Bolsonaro, não adianta pedir orientação a Lula. Não, meu amigo, você é um pária. Você é vagabundo para eles. Você é meliante. Você, a gente não agrega nada. O que eles querem é pessoas que dê imposto a eles, sustente o sistema. E não tem nada melhor, nenhuma melhor forma de você se escravizar do que entrar em relacionamento. A mulher hoje, ela só é apaixonada pelo Estado, não por mim, não por você. O casamento dela é com o Estado, não com nós. Nós estamos lá só para meter a vara, entendeu? Nós não, porque eu saí dessa, mas a gente entra em relacionamento só para isso mesmo, para reproduzir e bancar as coisas. Mas no final das contas a lealdade dela está com quem? Com o governo todo poderoso, não comigo nem com você. Aí me diz, tudo que eu acabei de dizer aí, a gente tem livre-arbítrio? Desde sempre organizações malignas governam o mundo, financiando o governo, independente de você acreditar ou não, entendeu? Até a própria história oficial de vez em quando deixa escapar algumas coisas que levam o cara a acreditar em tudo isso. As minhas teorias, gente, eu não tiro de teoria da conspiração não, tá? Eu não gosto desses caras. Eu não tiro de livreco. São pesquisa, coisa que o cara vai descobrindo um pedacinho aqui, um pedaço ali. Eu estou, nesse momento, buscando estudar a Guerra do Peloponeso, uma batalha lendária da Grécia Antiga. A Guerra do Peloponeso foi, de fato, orquestrada pela Ordem dos Anciãos e o Culto do Cosmos. Entendeu? Isso aí é prova, isso aí não é ficção. Muitos que tentaram trazer isso para ficção, porque realmente é muito da hora, mas é fato. Porque eram duas potências que não tinham nada em comum, mas que iniciaram uma guerra que durou muitos e muitos anos e que não deu em nada. O que aconteceu? Destruiu o mundo grego para sempre, enfraqueceu as potências gregas, o que levou à invasão de Alexandre o Grande. Após o fim da Guerra do Peloponeso, foi decretado pelos historiadores oficialmente o fim da era grega clássica. A maior civilização que o mundo já viu, entendeu? Agora não era mais nada. Foi dominada pela Macedônia, um império de escravoceta filhinho da mamãe, entendeu? E depois dominado pelos romanos, um bando de ninfomaníaco, que não era nada mais que isso, e saqueadores, piratas. E por aí vai. Porém, o mundo grego influencia o mundo de hoje de todas as formas, entendeu? Muita coisa veio deles, inclusive a religião judaico-cristã. Muita religião que temos hoje, por exemplo, o design das entidades, como os anjos, por exemplo, veio do Hermes, veio da Íris. Muito daquela época ficou para nós hoje, entendeu? Muita gente admira muito o Egito, admira muito o próprio Império Romano, admira muito a Idade Média, paga pau para Karl Marx e a União Soviética, mas a verdade é que foram os gregos que moldaram a civilização ocidental. Não foi Roma. Roma foi quem deixou mais registro, mais influência, mas não. Quem definiu tudo foi a Grécia Antiga.
Foi o lar da filosofia, o berço da filosofia, do pensamento livre. Só que quem pegou esses pensamentos e colocou em prática foram os romanos. Os gregos não conseguiram, por causa do que eu acabei de dizer, desse caos aí que se instaurou lá, colocar isso em prática. O único líder foi o líder ateniense Péricles, que tentou fazer isso, mas não deu certo. Quando ele tentou liberar a democracia, o pessoal só ficava metendo pau nele, criticando, entendeu? Ele lá sofrendo, doente, tentando manter Atenas lutando de igual para igual, em pé de igualdade com Esparta, para defender o legado ateniense. Mas não, o pessoal só metia o pau nele. O ser humano não tem jeito não, mano. Eu critiquei a natureza do ser humano, não é só mulher não. Não importa o que você faça, você só é julgado pelo que você não pode mudar. Sempre é assim. Sempre é querendo se apropriar do território do outro, sempre se achando melhor, falando e na hora de fazer nada faz. É complicado lidar com gente. Sempre, em qualquer época. Seja homem, seja mulher, seja tudo. A gente não tem livre-arbítrio. Sempre tem alguém lá, uma hierarquia pra gente ter que obedecer e é assim mesmo. A gente tem que baixar a cabeça, fazer de conta que aceita. Entendeu? Mas a verdade é que a gente não tem livre-arbítrio não. A gente vive num país que prega a ilusão de ser um país que a gente é livre, né, pra escolher. Ah, eu não vou me relacionar, beleza, mas quando eu falei no meu trabalho lá pros caras que eu falei só 2 anos, tá? Que tô solteiro há 2 anos, só que não. Eu tô sem mulher, sem relacionamento e sem estar atrás de mulher já faz 6 anos. Eu sou miguitol há 8, entendeu? Eu virei celibatário definitivo há 6 anos atrás. Depois que eu voltei aqui pra cidade, onde eu moro, que é mais complicado ainda de você conseguir, porque é interior, se relacionar com mulheres, aí eu reforcei mais ainda. Fui obrigado a acatar isso. Porque aqui, se você se aproximar de mulher, tem que prometer alguma coisa. E geralmente dá muito trabalho porque ela dá logo fora logo, ela não quer ela de logo. Entendeu? Agora não, com um bandido, com Zé Droguinha, com talarico, entendeu? Aí vai até pro matinho ali da esquina, do terreno baldio. Com buzina atrás dos entulhos do lixo, ela vai pra esses cantos aí, esses caras. Mas esconde e tal, mas se for cara que nem eu, que trabalha, que pelo menos tem algum patrimônio ou herança para receber, tem que chegar honestamente. Que porra de honestamente, macho? Não existe não. Você vai chegar honestamente uma mulher que já ficou com vários caras sem moral nenhuma? Uma mulher que não se valorizou, que não entendeu? Não fez do seu próprio corpo antro de promiscuidade? Por aí vai. É só porque eu falei mentir pros caras, os caras já ficaram aterrorizados. 2 anos sozinhos sem mulher, os caras ficaram abismados. E eu disse, eu pensei na minha cabeça, se ele soubesse que era mais do que 6 e que sou miguitol a 8, claro que eu não vou estar dizendo que sou miguitol, tá? Que eu sou eremita, sigo meu próprio caminho, não vou estar dizendo isso não. Porque se eu disser, entendeu? Aí, meu amigo, eu vou enfrentar uma perseguição do caralho. Muita gente pensa, deve ser por algum problema psicológico, sei lá, que essas organizações secretas, o sistema ou as pessoas à nossa volta vão querer obrigar a gente de certa forma a ser o que não é, entendeu? De forma literal, assim, de forma direta. Ou você, se caso, vai ser preso, se você desistir desses pensamentos aí, você vai ser punido pela justiça, vai ser processado, e até pode, tá? Tem que ter cuidado, principalmente mulher doida. Mas não é bem assim. Existem formas muito mais eficazes de você silenciar uma pessoa, que é o que o YouTube faz. Ridiculariza, entendeu? Libera comentário ofensivo de hater, não deixa os canal crescer, fica com menos inscritos, desinscrevendo o povo, entendeu? Existem formas mais fáceis, mas a mais comum quando o negócio cai em alta, em pauta, e muita gente acaba vendo, a forma mais comum e simples é ridicularizar. É a forma mais básica de todas para você silenciar alguém, ridicularizando ele. Chamando psicólogo, psiquiatra, feminista, político de esquerda para estar dando opinião, dizendo que isso não é normal, não sei o que. E tem miguitol baby boomer que compra essas ideias, tá? De que isso não é normal, não, cara. A tua fraqueza é um problema que você tem que trabalhar. Mas é como eu disse, entendeu? Quando o ser humano vê uma ideologia em volta dele, uma coisa que ele estranha, ou então que ele não tem capacidade de seguir, ele quer dominar aquilo ali, ele quer confiscar.
Quer mudar, moldar aquilo ali ao bel prazer. E é esse instinto aí de territorialismo, entendeu? Que causou tudo de ruim que a gente tem hoje. Eu prego a liberdade do ser humano. Não vou estar defendendo mulher, dizendo que mulher tem que ser livre, porque elas mesmas já fazem isso, já me pouco trabalho. E bem que eu não me interesso fazer isso, mas eu prego a liberdade do homem. Ou melhor, eu prego a minha liberdade. Já contei o porquê e as bizarrices que acontecia, entendeu? Os caras ainda são superficial, vem perguntar de vida sexual, de NoFap. Digo, eu tô acima disso, cara. Vai perguntar isso em outros canais aí, ó, mais pequeno, mais simples. Eles não tá acima disso. Eu não vou estar mais. Comigo, a conversa é um debate filosófico em outro patamar. Eu apoio todos os canais, entendeu? Pra quem quer despertar ou não despertar, todos eu apoio. É porque eu tô defendendo a liberdade, entendeu? Eu defendo que o cara faz o que quer e se der errado, o cara se responsabilize. Seja homem, se responsabilize. Porque assim você muda. Você conserta o que tá errado. Aí não tem perigo nenhum, entendeu? Não tem perigo nenhum de você ser influenciado por terceiros. Porque, convenhamos, não tem nada pior nesse mundo, entendeu? Do que a gente fazer as coisas influenciadas pelos outros, depois quebra a cara, e aí vem o arrependimento, entendeu? Mais a revolta. Entendeu? Porque aquela pessoa ele não vai estar lá com você. Deu a merda, ele não vai estar lá não. Entendeu? Não vai estar lá. Ele não vai oferecer apoio financeiro, psicológico, te ajudar a resolver o problema que tu causou porque escutou o conselho dele, não. Por isso que eu digo, ó, quer fazer merda, faça por sua própria conta e risco. Porque você que é assim. Faça o que você achar que tá bom. Faça o que você achar que é certo. Acha que deve despertar, desperta. Mas se despertar, entendeu? Querer despertar, que isso aqui é uma tentativa. Entendeu? A gente tá lutando contra o nosso próprio instinto. Então, se você acha que vai despertar, pelo menos, se for para estar falando alguma coisa por aí, seja o que você prega. Ninguém estabeleceu regra. Embora eu defendo sim que pelo menos a comunidade Migtol no YouTube deveria ter ideais de seita. Entendeu? Deveria ter. Foi uma das poucas coisas que Sidney Magal acertou. Uma das poucas coisas que ele acertou. Aliás, ele acertou em muita coisa, porém, as atitudes dele depois queimou o filme dele. Mas o cara acertou em muita coisa. E essa foi uma delas. Entendeu? Porque assim, a gente quer se separar de tudo e todos, um sistema que é contra nós, de todas as formas. Somos descartáveis, somos peões de um jogo maior. Entendeu? Aí, o que eu quero blupio aqui no meu meio? O que eu quero é religioso aqui no meu meio que fica querendo que eu me converta para a religião deles. Eu tô empurrando a minha religião pagã para ninguém. Não, eu tô falando de filosofias. O pessoal fica querendo que eu especifique, falo mais da minha religião, não. Entendeu? No meu grupo ou no meu outro canal, que não é tão. Não faz tanto tempo assim, foi há poucos meses atrás que eu tive que excluir para cuidar da minha saúde. Os caras iam na minha live e diziam lá, ó, eu sigo um Lúcifer novo aí, que é uma versão italiana. Outros diziam que acreditava em Odin. Outros diziam que acreditava no espiritismo africano. Outros diziam outras e várias coisas. E o que eu dizia? Vai fundo, vá se descobrir, seja feliz. Eu não ficava empurrando minhas crenças, dizendo, porque eu é que tô certo. Eu tô certo, eu sei de tudo. Agora, porém, se o nego que aparecia na minha live aí, no meus canal aí, querendo evangelizar, querendo que eu me tornasse maluco da Bíblia, entendeu? Pega a Bíblia e enfia no teu rabo. Faz esse favor pra si mesmo, entendeu? Que ninguém, nem eu, nem ninguém aqui aguenta sair não. Entendeu? Porque eu já disse e vou dizer de novo, ninguém tem livre-arbítrio não, mas a gente pode fazer nosso próprio livre-arbítrio. Você faz as escolhas. E o negócio é fazer as escolhas e ir até o fim. Seja homem o suficiente para isso. Entendeu? Pessoas que ficam querendo empurrar sua ideologia pros outros. Pessoas que ficam querendo empurrar sua religião pros outros. Entendeu? Querendo que você vire escravoceta. Querendo que você entre em relacionamento. Entendeu? Tirando a questão de que eles não vão te apoiar quando você se lascar. Ali é apenas uma manipulação. Existe uma força demoníaca por trás dele. Mas independente de você acreditar ou não. Ali é uma pessoa que está querendo confiscar uma coisa que é sua. Ele quer tirar seu livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. O pensamento livre. Entendeu? Tem livre-arbítrio por parte de religião nem de sistema não. A gente é obrigado a nascer nesse mundo. Ou seja, começa por aí. Como é que eu tenho livre-arbítrio se eu escolhi nascer? Eu não escolhi nascer. Você aí que está me escutando. Você escolheu nascer?
Ah, diz, eu tenho amor pela vida, beleza, mas você escolheu nascer. Você pediu a seu pai, a sua mãe ou a algum Deus para vir a esse mundo? Você não pediu. Pelo menos não que nós lembre, né? Então, e aí? A gente tem livre-arbítrio? Já começou por aí, a gente não tem livre-arbítrio. Se não seguir todas as regras que o sistema impõe, do que é crime, do que é certo e do que é errado, a gente tem livre-arbítrio? Não. Você errou, você é punido. Entendeu? E é muito mais fácil pessoas honestas que cometem atos indecentes por livre e espontânea vontade porque se sentiu ofendido ou prejudicado serem severamente punidas do que filho da puta que comete crime por safadeza. É muito mais fácil pessoas honestas ser punidas por um ato errado que cometeu do que quem realmente merece. Geralmente é assim, esse é o mundo que a gente vive. Pode notar que quem realmente fez pelos motivos certos, entendeu? Ele é punido severamente. Se der 10 anos de prisão, cumpre os 10 completo. Mas vagabundo não. Pegar 10 anos de prisão, cumpre 2, 3 para forçar uma barra. E aí? Arruma habeas corpus, arruma fiança, arruma não sei o que e sai livre para fazer coisa pior. Mas o coitado, o trabalhador honesto fica lá, apodrecendo na prisão. E quando sai, tá com o nome sujo pro resto da vida. Mas não tem livre-arbítrio não, gente. Entendeu? A gente já nasce escravizado por essa questão sexual aí. É a natureza de homem, né? Tá atrás de mulher. A gente tem livre escolha para isso? Tem. Mas a gente enfrenta trancos e barrancos para se acostumar com isso. Entendeu? E o que mais é decepcionante é que na própria comunidade os caras que, entendeu? Que não conseguem seguir, ficam perseguindo os caras que estão conseguindo seguir. E os caras que seguem também ficam se metendo na vida dos outros, aí lasca tudo, viu? Por isso que eu vejo os caras estão comentando muito recentemente aí que não dá certo comunidade, entendeu? E é verdade, dá certo o cara tá em grupo mesmo não. Dá certo o cara tá. O negócio é o cara fazer seus vídeos, dar sua opinião e seguir com a sua vida o que bem entender e pronto. Entendeu? Não dá pra. Eu mesmo aqui propus várias vezes no passado que o Miguel tem que se unir, entendeu? Que a gente tem que deixar as diferenças de lado, mas não. É Cafajeste com raiva de Incel, é Incel com raiva de Cafajeste. Agora o que eu tenho raiva é que geralmente é o lado da putaria que começa a provocação. Eu percebi isso aí. Sempre é o lado da putaria que quer dar a última palavra, quer se sentir os alfa, os dominantes, entendeu? Sendo que quem realmente sofreu é quem mais sabe fazer discurso, é quem mais vivenciou, é quem tá aqui pelos motivos certos. Eu observei isso aí mesmo também. Não tô excluindo ninguém, muito pelo contrário, mas é a verdade. Entendeu? Verdade dói até para quem fala. É a verdade. Então, onde é que está nosso livre-arbítrio, nossa paz? Então eu digo, para encerrar, sim, tem esperança, sempre tem. Entendeu? É ter ideias firmes, convicção, fazer escolhas e estar disposto a enfrentar tudo. Entendeu? Quem não chega para agregar, não tem por que ficar. E é isso. Para encerrar, eu gostaria de agradecer, que eu estou sendo muito mencionado em vídeos por aí afora, que chega ao meu conhecimento, entendeu? Em comentários e tal. E eu fico grato, entendeu? Mesmo de pessoas que não compartilham das minhas ideologias e tal. E eu fico grato mesmo assim. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém, entendeu? O que eu não gosto de ver é o cara destruído, entendeu? Seja homem, seja mulher, o que for, devastado, porque fez escolhas erradas, entendeu? Eu não gosto de ver ninguém fazendo os outros sofrer com perseguição, entendeu? Ninguém gosta disso. Os outros estão se metendo na sua vida, entendeu? Porque, assim, quer se meter, eu tenho boleto para pagar, alguém quer me ajudar? Ninguém quer pagar meus boletos, nem o seu, né? Então pronto. Cara, que cada um cuide da sua. E eu fico grato.